Boa tarde, queridos alunos. Na aula de arte do quarto ano desta semana, nós vamos falar das páginas 114 e 118. Vamos falar da história da arte, como a história dos artistas, o artista na época de Vasari, outras vidas antes de Vasari, pelas lentes da língua portuguesa, e vamos fazer um exercício de biografia. Vocês vão fazer a biografia de vocês. No livro está pedindo para fazer a biografia de um colega, mas nós vamos fazer a biografia de vocês para contar um pouco da história de vocês, já que nesse momento não temos como trocar ideia com um colega. Então, cada um vai fazer a sua biografia. Hoje nós vamos falar sobre a história da arte. Muitos livros de história da arte começam apresentando informações da vida dos artistas, contando a história de pessoas que produziram as obras. Essa forma popular de contar a história da arte foi criada há quase 500 anos pelo italiano Giorgio Vasari. Ele era um arquiteto e pintor. Ele fez esse próprio autorretrato. E ele era muito próximo de uma família muito importante em Arezzo, na Itália, que foi importante patrocinadora da arte na época, 500 anos atrás, em que Vasari viveu. Ele escreveu uma obra, As Vidas dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos, o que o faz ser considerado o primeiro historiador de arte. Ele que contou as primeiras histórias das obras dos primeiros pintores. No livro ele conta a história de vida de vários artistas e de como eles produziam as suas obras. Ele demorou mais de 10 anos, esse senhor, para escrever o livro, viajando e procurando informações, porque ele era muito curioso sobre a vida dos artistas. Então, ele foi de grande relevância para a arte, porque ele nos contou as histórias de quem fez as artes, as pinturas e as esculturas, e também contou a história dessas pessoas. O artista na época de Vasari, ele era considerado uma pessoa menos importante do que aqueles poetas que usavam a palavra. Foi só no Renascimento que as obras de artes visuais passaram a ser vistas como produções da inteligência humana também. Então, para ser um artista, um pintor, a pessoa tinha que estudar também. Ele não era uma pessoa comum, ele tinha que estudar matemática, ele tinha que estudar anatomia, ele tinha que estudar filosofia e outras disciplinas além da arte. Então, ele não podia ter só o dom, ele também tinha que estudar. Então, começou-se a valorizar os artistas, que na época, as pessoas que produziam pinturas e esculturas trabalhavam juntas com outras pessoas que produziam objetos úteis para a vida cotidiana. Por exemplo, quem produzia um vaso, quem produzia algum artefato de madeira. Então, os artistas trabalhavam junto com essas pessoas. Eles não eram considerados importantes, porque as pessoas achavam que para pintar um quadro, qualquer pessoa poderia pintar. E, na verdade, não é assim. Como eu disse, a pessoa, para fazer uma bela obra, para pintar um belo autorretrato, ela tem que ter noções de anatomia para fazer os traços, os ossos, os músculos. Ela tem que ter noção de matemática para fazer esses cálculos todos aqui, que foi um estudo. Esse quadro aqui, esses rabiscos em um pergaminho, são estudos de embriões feitos entre 1510 e 1513 pelo artista italiano Leonardo da Vinci. Vejam os escritos dele, as considerações que ele teve para poder desenhar este feto. Então, ele tinha que ter conhecimentos de matemática, anatomia e muitas outras disciplinas, além da arte, além do seu dom de pintar.
Então, vocês vejam como os artistas eram tratados antes de Vasari. Eles não eram considerados tão importantes. Eles trabalhavam também com pessoas que faziam objetos da vida cotidiana, marceneiros, construtores, porque eles não tinham um valor a mais por toda essa dedicação deles, além do dom que eles já possuíam, que era nato. Antes de Vasari já existiu um grego chamado Plutarco que começou a fazer as primeiras biografias. Ele escreveu Vidas Paralelas, um conjunto formado por 23 pares de biografias, cada par formado por uma biografia de um grego e outra de um romano importante na época. Então, Plutarco foi pioneiro, mas Vasari foi mais além disso. Ele valorizou os escultores, os pintores da época. Então, fazer uma biografia é valorizar, além da obra, toda a trajetória do artista. A palavra biografia vem do grego e se divide em duas partes. Bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Então, quando você faz uma biografia, você conta a vida de maneira escrita de uma pessoa. E como que você gostaria de ser lembrado? Hein, pessoal? Então, você... Agora nós vamos fazer a sua biografia. Como Vasari fez a biografia de muitos artistas e pintores, agora você vai fazer a sua biografia. Para começar uma biografia, uma das possíveis formas de organizar os fatos que se quer contar é construir uma linha do tempo da vida do biografado. No caso, uma linha do tempo da sua vida. Na vida de cada um dos alunos que está assistindo este vídeo. Para ser construída, peça à sua família, no caso não vai dar para pedir ao colega, informações sobre o nascimento, sobre como ele vive hoje em dia. Peça que a família lhe conte também os 3 fatos mais importantes que aconteceram na sua vida e organize-o na linha do tempo a seguir. Tá? Então, vocês vão colocar aqui, ó. Vocês nasceram, depois provavelmente aconteceu fatos importantes, como quando começou a andar, quando fez quando teve algum acontecimento bem relevante na sua vida. Depois, no meio do caminho, algo que aconteceu já na escola, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E hoje, como que você está? Então, vamos fazer em 3 momentos essa biografia. Então, agora, depois que você fez essa trajetória nessa linha do tempo, você vai usar as informações fornecidas pela sua família para escrever uma pequena biografia sobre você. Então, primeiro você faz a entrevista, depois você faz essa linha do tempo com 3 fatos mais importantes da sua vida até hoje. E depois você vai escrever, traduzindo essa linha do tempo aqui nessas linhas, fazendo a sua biografia. Podem consultar alguma biografia na internet que vocês queiram, para ver como a pessoa redige depois a vida por escrito. Mas em linhas breves vocês podem contar o que vocês colocaram na linha do tempo. Ok, pessoal? Muito obrigada. Até a próxima!